Guga Noblar na área com o No Blá 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 e um No Blá 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 urgente, começando em cima da hora do final do tarifaço, do anúncio do tarifaço do Donald Trump. Vocês acompanharam agora há pouco. Donald Trump falou por quase uma hora, quase 60 minutos, explicando quais são os países que serão alvo do aumento de taxa. Traz aí Ricardo Noblar para a tela. E a gente vai ter hoje no Blá Blá Blá, daqui a pouquinho, Benito Salomão, professor da Universidade Federal de Uberlândia, para falar do tarifaço. Você viu aí, Noblar, Brasil, 10% a mais agora, 10% de imposto em todos os produtos. Não tem diferença de produto, não. Todo mundo agora com 10%, que é o que o Brasil cobra dos Estados Unidos, anunciou Trump. O que você achou desse anúncio? Olha, mas eu acho que é uma taxa básica universal, mas ela varia sobre alguns produtos, né? Pelo menos foi o que eu entendi, posso ter entendido errado. Por exemplo, no caso da China, Claro. diz o New York Times que, no caso da China, algumas das taxas que o Trump anunciou, 34% para a China, por exemplo, e isso se soma, segundo o New York Times, a outras tarifas que a China também enfrentará, incluindo tarifas de 25% sobre automóveis e tarifas de 25% sobre metais. Eu espero que o nosso economista, que será entrevistado daqui a pouco, esclareça se no caso do Brasil, por exemplo, eu estou fazendo pergunta de leigo, mas eu acho que a maioria das pessoas é leiga. Eu acho que no caso do Brasil isso deve oscilar também de acordo com a taxação que o Brasil faz sobre produtos importados dos Estados Unidos. Eu acho que isso tem que ser esclarecido, bem como várias outras coisas, o que isso resultará ou não disso. Não só para o país como um todo, mas principalmente na vida de cada um de nós, né? É isso que, no fim, vamos dizer, nos interessa mais. Olha, isso vai bater como no meu bolso? Isso vai fazer com que a vida fique mais cara? E outra coisa, o que é que significa? É simples assim, o Trump faz lá a taxação dele, a seu critério, surpreendendo até economistas que achavam que as taxas talvez fossem menores do que essas anunciadas. E aí, isso vai gerar o quê? Uma recessão nos Estados Unidos, como muitos economistas já dizem? Isso vai, isso vai encarecer o custo de vida em vários países, inclusive no nosso. Mas como é que ele faz uma coisa dessas que vai bater duramente nos próprios Estados Unidos, onde, por todas as previsões, a inflação vai aumentar? E ele diz que está fazendo isso pelo bem da América e pelo bem dos americanos. Mas isso vai ser motivo da nossa conversa com o entrevistador. Vamos lá, vamos Tem lá. uma coisa que o Trump. Peraí, eu não sei se você já viu, Guga, mas é interessante, embora isso seja só uma intromissão rápida. O nosso Bolsonaro, antes mesmo que o Trump falasse, já fez uma declaração que é claramente uma declaração pró-Trump. Pelo menos não é uma declaração a Fez. favor do Brasil, onde ele diz, posso ler? A guerra comercial com os Estados Pode. Unidos, diz Bolsonaro, não é. A guerra comercial com os Estados Unidos não é, diz Bolsonaro, uma estratégia inteligente que proteja os interesses do povo brasileiro. A única resposta razoável às tarifas recíprocas dos Estados Unidos é que o governo Lula abandone a mentalidade socialista que impõe
altas tarifas aos produtos americanos, impedindo que os brasileiros tenham acesso a produtos de qualidade a preços baixos. Quer dizer, dito de outra maneira, ele está defendendo a posição do Trump, está achando que a gente, olha, não tem que retaliar coisa nenhuma, a gente tem que baixar aqui os nossos impostos para que as pessoas possam ter acesso a mais produtos americanos de alta qualidade. Bom, eu não conheço ninguém mais nacionalista e defensor dos interesses brasileiros do que Bolsonaro. Isso que eu estou dizendo é ironia. Mas vamos lá, Guga. Vamos lá, vamos trazer o Benito Salomão, pesquisador, economista, professor da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado, Benito. Você acompanhou agora o tarifaço do Donald Trump, cada país com um imposto novo, do Brasil agora 10%. O que deu para entender? São 10% para todos os produtos, 10% mais o que já era cobrado de imposto, ou seja, cada produto vai ter uma taxação diferente, mas com 10% como base. E de que maneira isso preocupa os economistas do Brasil? Quais são os maiores prejudicados? Quem perde mais com isso? Qual setor perde mais? Qual estado perde mais? Se você puder falar, dá um apanhado geral. Boa tarde, Guga Noblar. Boa tarde ao Noblar. Quer dizer que é realmente uma satisfação estar aqui conversando com vocês, né, aqui no Portal Metrópolis, e dizer que, olha, eu gostaria de, antes de entrar nessa questão das tarifas de hoje, eu gostaria de chamar atenção para um movimento que eu acho que, de certa forma, ele explica, né, esse tarifaço de hoje e as tarifas aplicadas anteriormente, vindas até aqui. Né? O ano passado, eu estive na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, né, conhecida como a cidade dos motores, que já foi uma das cidades mais prósperas do mundo, né, uma cidade no estado de Michigan, que é onde estavam sediadas a General Motors, a Ford, né, a indústria automobilística americana. Então, assim, desde os anos 60, né, a cidade foi perdendo o seu protagonismo, até depois da crise de 2008, entrar numa situação de crise dramática. Por quê? Porque a concorrência com os asiáticos, particularmente, que tomaram boa parte do mercado consumidor americano, o maior mercado consumidor individual do mundo, fizeram com que outras marcas de carros asiáticas, coreanas, japonesas, etc., agora também o carro chinês com muita força, entrassem no mercado americano e as montadoras americanas perdessem o seu espaço. Então, eu acho que a eventual decadência de Detroit, né, que eu pude observar com muita clareza lá, em que pese a cidade já tenha se recuperado dos efeitos da crise de 2008, é lógico que as máculas, né, elas ficam. Elas, de certa forma, empurraram a elite política americana e, de uma forma um pouco mais, talvez, de uma forma um pouco mais profunda, o Donald Trump, para produzirem respostas políticas, correto? A essas camadas ali da sociedade americana, que eram trabalhadores da indústria, que eram trabalhadores de setores de alta produtividade, e que foram, ao longo dos últimos 40, 50 anos, perdendo espaço, aquilo que nós chamamos de o espólio da globalização. Então, eu acho que, de certa forma, a elite política americana, através dessas tarifas, através dessas restrições ao comércio, elas têm dado uma satisfação a esse público, tá? Então, esse é o primeiro ponto da resposta que eu gostaria de dar. Então, nós vemos ali nos Estados Unidos, né, o que acontece em boa parte do mundo ocidental, que é a canalização de mão de obra de setores antes considerados mais produtivos para setores menos produtivos, que pagam menores salários, e isso gera ali uma sensação de, na ausência de uma palavra melhor, uma sensação de mal-estar em um determinado segmento da sociedade que antes era considerado classe média, correto? Então, eu acho que esse movimento do Donald Trump, ele está, em alguma medida, dando uma satisfação a
a esse tipo de eleitor, que é lógico, não é um eleitor só de Detroit, não é um eleitor só de Michigan, é um eleitor que ele está espalhado ali em boa parte do território americano. Dito isso, né, quais são as consequências? Olha, se por um lado a competição internacional produziu a canalização de empregos de maior competitividade da América para a Ásia nos últimos 40 ou 50 anos, por outro lado, essa mesma globalização produziu essas camadas dessas sociedades adquirindo produtos, itens de consumo que não eram, não faziam parte do padrão de consumo de gerações anteriores. Então, há também ali uma elevação do padrão de vida que ela pode não ter acontecido de forma simétrica a todos os estratos sociais, mas ela também alcançou alguns estratos sociais que não alcançariam pelos padrões de organização internacional do comércio vividos até os anos 70. Tá? Então, diante disso, esse tipo de tarifa, né, que na prática funciona como restrição do comércio, né, funciona como restrições ao comércio internacional, esse tipo de política tarifária, ela deve produzir ali o encarecimento de alguns produtos que hoje fazem parte do padrão de consumo do americano médio. Mas aí faz lá e faz no resto do mundo também, professor? O professor, desculpe interromper. Eu não entendi isso. Eu ia lhe perguntar o seguinte. Muito bem, vai encarecer a vida, mas de todos os países atingidos e por tabela dos próprios Estados Unidos ou não? É isso que eu queria que o senhor explicasse melhor. Encarece para todo mundo, né? Então, assim, os princípios que regem o comércio internacional, né, eles foram instituídos pelo Davi Ricardo há quase 2 séculos atrás, né, que é o princípio de que eu produzo, a minha economia se especializa naquilo que ela faz melhor, ela produz isso em larga escala, gera excedente e troca isso com outra economia que se especializa em uma outra coisa. Então, essa diversificação, que ela é típica da internacionalização do comércio, ela beneficia todo mundo. De forma que, quando eu tenho uma economia grande, que é a economia americana, criando barreiras a esse comércio internacional, é lógico que isso não vai reverberar só internamente no mercado americano. É lógico que isso vai reverberar também nos mercados mundiais e particularmente nos mercados emergentes, porque olhando a lista aqui, tudo bem, você tem Japão e União Europeia afetadas aqui com tarifas do governo americano, mas o alvo principal aqui são os países emergentes, né? Que, em grande medida, foram os grandes beneficiados desse movimento de construção de cadeias globais de valor, onde boa parte da manufatura da produção industrial do mundo foram deslocadas da América para a China. Então, uma vez que essas políticas tarifárias elas entram no radar de um grande mercado consumidor como o americano, evidentemente que os efeitos disso vão transbordar para as outras economias, e particularmente as economias emergentes, que, aliás, já lidam com problema de inflação, né? Então, nós temos problema de inflação acima da meta no Brasil, nós temos problema de inflação acima da meta na Argentina, nós temos problemas de inflação em grande medida, em boa parte do mundo emergente nesse pós-pandemia. Professor, deixa eu tentar entender, professor, não é o senhor. Eu queria entender o seguinte, só um minutinho, Guga, porque parece que a gente não estava no ar, eu estava entendendo que estava no ar aqui, e agora estamos voltando para o ar, então o que é que a gente perdeu das explicações do professor? Alguém aí da técnica pode me dizer alguma coisa? A gente não perdeu nada, não. Eu acho que está tudo passando aqui, eu acho que foi um engano. Mas, professor, tá tudo pelo que eu estou acompanhando aqui na internet foi ao ar. Eu só queria entender o seguinte: desses produtos que começam a sentir o peso dessa nova taxação que será aplicada a partir de amanhã pelo Trump, quais serão esses produtos, quais serão
aqueles produtos que vão encarecer no bolso do brasileiro, aqui no Brasil. Para quem está aqui no Brasil, o que deve sentir primeiro? Quais são os setores da economia do Brasil que devem também sentir mais o peso dessa taxação? Seria o agronegócio? E quais seriam os estados que seriam mais afetados? Olha, eu acho que é prematuro ainda a gente fazer uma análise uma análise muito microeconômica desses impactos. Boa parte do consumo das famílias médias hoje, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, ela não se dá em torno de bens. Então, vamos ter isso como norte, entendeu? O consumo médio de um brasileiro de renda média hoje, ele se dá com a participação em bens, que são os itens mais afetados por esse tipo de medida, né? Porque o comércio internacional, em grande medida, ele está estruturado sobre o intercâmbio de bens, mercadorias, etc., produtos físicos, mas boa parte do consumo nas nossas economias hoje se dá em torno de serviços, tá? Então, assim, eu acho que uma primeira diferenciação que nós podemos fazer primeiro, eu acho que os bens vão ser mais afetados do que os serviços, né? Se os bens são mais afetados do que os serviços, eu posso fazer um exercício intelectual aqui e imaginar que famílias de baixa renda, elas consomem proporcionalmente menos serviços do que as famílias de alta renda. Então, naturalmente, esse tipo de política tarifária, que incide sobre bens, que encarece bens e mercadorias, ela penaliza mais o padrão de consumo de famílias de baixa renda nos Estados Unidos e em relação às famílias de alta renda, que têm maior de serviços que, em tese, não são afetados por essas políticas tarifárias. Mas eu acho que ainda é cedo, sabe, Guga, Noblar, eu acho que ainda é cedo para a gente fazer uma análise muito pormenorizada sobre setores, sobre estados, regiões do Brasil. Então, eu acho que ainda é um pouco prematuro a gente entrar nessa discussão, até porque nós precisamos de ver agora as reações que isso vai gerar nas economias afetadas, né? Então, por exemplo, o Brasil vai reagir? O Brasil não vai reagir? É preciso lembrar, viu, Guga, Noblar, que o Brasil, há um ano, ou pouco mais de um ano atrás, adotou estratégia semelhante. Então, lembre-se das taxas da blusinha, né, que ficou aqui conhecida como taxas da blusinha. As taxas da blusinha nada mais era do que uma resposta do nosso governo a um certo hábito do consumidor internacional, do consumidor doméstico, perdão, que buscava comprar produtos importados mais baratos, e isso estava gerando o quê? Estava gerando um efeito colateral muito agudo sobre o varejo, né? Então a gente começa a andar nos centros urbanos, nas grandes cidades brasileiras, e a gente começa a ver o quê? Grandes espaços vazios, os centros sendo sucateados, porque o varejo, lógico, não é só a blusinha, não é só a taxa da blusinha que vai resolver, são características ligadas à própria dinâmica do setor que precisa entrar no século XXI, mas o varejo tradicional, da forma como nós estávamos conhecendo, como nós sempre conhecemos, não era mais capaz de competir, entendeu? Com produtos sendo importados a preços muito mais baratos do que qualquer varejista consegue praticar, né? Então, nós fizemos isso aqui também, né? De certa forma, o que o Trump está fazendo lá em escala, evidentemente, muito maior e com importância no mundo muito maior do que nós, é tentar proteger alguns segmentos da economia dele. Agora, já. Só um minutinho, Guga. Diz o Washington Post, há pouco disse, que a incerteza sobre os planos do Trump deixou os investidores nervosos, que temem que as novas tarifas possam acelerar a inflação, desacelerar os gastos do consumidor e estagnar a economia dos Estados Unidos. É isso mesmo? É uma precipitação já se falar disso? Quer dizer, isso pode se voltar contra os Estados Unidos e, ao contrário do que o Trump imagina, até prejudicá-lo politicamente, professor?
Existe o risco, evidentemente, né? Eu acho que é prematuro a gente falar sobre isso. Eu acho que na academia, viu, Noblar, nós somos muito preocupados Sim, com a identificação de efeito causal. Então, o fato de haver uma recessão daqui 6 meses, daqui 1 ano, é difícil antecipar isso agora, não significa que isso seja exatamente um efeito dessa política ou se esse já era um efeito que estava, assim, digamos assim, acontecendo em resposta a uma fase do ciclo econômico. Quer dizer, nós estamos saindo de uma fase extremamente expansiva do ciclo econômico, que foi o pós-pandemia, e podemos estar entrando na fase seguinte, que é uma recessão do ciclo. Como a política tarifária está acontecendo agora, é sempre difícil a gente identificar o que causou, né? Se já seria um movimento natural ou se isso foi causado pela política econômica. Agora, é evidente que existem riscos associados a essa estratégia, tá? Porque uma vez que você impõe uma política tarifária tão agressiva quanto essa, ainda que dotada de boa intenção, entre aspas, que seria preservar os empregos na minha economia, né? Não exportar mais empregos para outras economias, isso está associado com o encarecimento de alguns produtos que hoje compõem o padrão de vida do americano. Então, a forma como o eleitor americano vai reagir a isso, o eleitor americano que já há 30, 40 anos está desacostumado a lidar com esse problema da inflação, do custo de vida, etc., etc., a forma como ele vai reagir a isso pode trazer implicações políticas muito severas. Se a gente estivesse falando aqui do caso específico do Brasil, eu gosto de dizer sempre, viu, Noblar, que no Brasil inflação derruba governo. O brasileiro do Plano Real para cá, ele desabituou a sobreviver tendo que lidar com esse problema do custo de vida. De forma que, se você pegar ali os movimentos de exacerbamento maior ali dos afloramentos políticos, e você observar ali para os índices de preços, em geral, os momentos de maior insatisfação da população com o governo estão ali correlatos, acontecendo de forma correlata com períodos de inflação ou algum tempo fora da meta, ou num certo nível muito acima da meta ali, que começa a incomodar o eleitor. Então, nos Estados Unidos, eu não posso afirmar isso com tanta certeza, porque eu não acompanho a economia deles com a mesma, digamos assim, com a mesma rotina que eu acompanho a nossa. Agora, se a deles, se o comportamento do eleitor deles espelhar o comportamento do nosso eleitor, ele pode sim enfrentar em algum momento alguma resistência política ao seu governo, alguma rejeição política ao seu governo, que, aliás, é o novo normal, né, do século XXI. Né? Os governos, eles não precisam de uma razão econômica muito clara para serem mal avaliados. Né? Os governos, eles são mal avaliados, às vezes, sem nenhum motivo econômico aparente. Né? Não só lá, como aqui, como em outras democracias. Professor, eu vi um estudo da Universidade de Yale, ou seja, Yale, né, qualquer coisa, né, que diz que vai ter alta nos preços nos Estados Unidos, cerca de 2% de inflação, mas que terá por conta das medidas anunciadas pelo Trump. O PIB vai ser um ponto menor, calcula aí Yale. Cada família americana vai perder $1.000 por ano, até $1.200 por ano, por conta dos produtos que ficarão mais caros. A gente está conversando e conversou agora com o Benito sobre a questão econômica, né? O que representa esse anúncio, essa tabela de impostos, esse tarifaço dos Estados Unidos. Te agradeço muito, professor, e vamos agora entrar com o lado político. Então, te agradeço muito, professor, pela explicação e pelo tempo, e agora vai entrar o José Guimarães, do PT, líder histórico do PT, sempre ele na liderança do partido, e a gente vai falar com ele sobre a resposta do Brasil. O Brasil agora vai ter um aumento de imposto, vai ter que pagar mais para os americanos. E aí, como é que vai ser? Olá, José Guimarães, obrigado pela presença, José.
Guimarães, o Zé Guimarães, aqui com a gente, para falar agora da reação do Brasil. Lá no Congresso Nacional aprovaram já o pedido de urgência para que passe hoje na Câmara, já passou no Senado, a possibilidade do Brasil reagir ao tarifaço, impondo também tarifas aos Estados Unidos. E como é que está essa questão lá na Câmara e qual que vai ser a posição do PT a partir do momento que passar essa possibilidade do governo reagir? Vai ter reação imediata? O que deve acontecer daqui para frente? Bom, nós estamos, nesse momento, meus caros entrevistadores, votando. É a primeira medida que o Brasil está tomando. Nós estamos votando nesse momento, acabamos de aprovar a urgência do projeto de lei 2088 de 2023, que trata da reciprocidade econômica. E, portanto, uma medida essencial para enfrentarmos o tarifaço do governo americano. Nós aprovamos a urgência, agora já com apenas menos de 20 votos contrários, e agora vamos votar o mérito. Nós estamos discutindo a matéria e a necessidade do Brasil se unir para enfrentar essas ameaças constantes e essa decisão do Trump, que ainda bem não é o ideal, mas ainda bem que o Brasil apenas teve uma taxa de 10%. Teve países, Vietnã 90%, a Índia 52%. Isso, essa placa que o governo americano está mostrando. Teve a Indonésia, os países, praticamente o Brasil teve, juntamente com a Austrália e a Colômbia, as menores taxas desse tarifaço estabelecida, encaminhado e anunciado pelo governo americano. Meu caro e Guga, esse PL que nós estamos aprovando, esse projeto de lei, ele permite que o Brasil ele possa reagir comercialmente a partir dos interesses do nosso país, quando forem contrariados, permite que ele reaja. E agora, com o concurso de todo o Congresso Nacional, aprovado no Senado e aprovado aqui na Câmara. Esse projeto igualmente é importante por conta da nossa soberania, né? E isso é muito importante. O Brasil é um país soberano, e nós precisamos. As medidas que estão sendo tomadas, além desse projeto que nós estamos votando nesse momento aqui na Câmara dos Deputados, Guga e Ricardo Noblat, é o diálogo. Diferentemente do governo americano, o governo brasileiro não vai fazer bravata, tem que reagir articulando com outros países do mundo, até porque eu entendo que essa decisão do governo americano está isolando completamente o governo americano do resto do mundo. Portanto, pode ser que o governo americano tenha dado um tiro no pé. Nós, para preservar a unidade nacional em torno de um projeto que nós estamos aprovando e garantir, preservando a nossa soberania, essa decisão nossa aqui é o primeiro passo. É claro que o governo, a diplomacia brasileira, conhece, está discutindo. Eu penso que a diplomacia brasileira possa tomar outras medidas, até porque o projeto que nós já estamos aprovando permite que o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior, o CAMEX, adote medidas simétricas contra países ou blocos econômicos que imponham restrições comerciais, ambientais ou fiscais consideradas excessivas, que é o caso do governo do Trump com relação ao Brasil. Então, o Brasil está articulando e nós vamos atuar sempre defendendo os interesses comerciais do Brasil. Por isso que o Lula fez essa viagem recentemente a Tóquio, ao Japão, Noblat, e também ao Vietnã, estabelecendo outras parcerias. O Brasil não é um país que hoje depende exclusivamente dos Estados Unidos. Nós temos outras economias globais que estão
numa relação comercial muito proativa com o Brasil. Agora, diga-me uma coisa, deputado, isso significa, ou eu estou entendendo mal, que a nossa reação não será imediata? Quer dizer, digamos, o Trump lá taxou em 10%, aí a gente responde aqui nos próximos dias, vamos taxar em 10% mais, porque ele também alega que há taxação também de produtos americanos que chegam e ingressam no mercado brasileiro. Quer dizer, haverá uma demora ainda, um estudo, um tempo maior para que se dê uma resposta, ou ela será mais ou menos imediata? Eu penso que o melhor dos mundos é uma resposta mediada, mas logo, não diria amanhã, mas nos próximos dias, o governo brasileiro tem que fazer uma espécie de batimento de informações e de contas, e é importante que o governo brasileiro haja politicamente, viu, Noblar? Eu não acho que deva levando isso para uma barriga, não. Tem que agir rápido, porque estão em jogo os interesses do Brasil, os interesses comerciais do Brasil, e o Brasil tem que se defender. Por isso que esse projeto deu essa, digamos assim, essa chancela das iniciativas que o governo brasileiro possa tomar legalmente aprovadas pelo Congresso Nacional. Essa é a natureza da importância que esse projeto foi aprovado no Senado e agora nós aprovamos a urgência na Câmara e já vamos votar o mérito dele. É uma resposta boa, proativa do Congresso Nacional que vai ajudar enormemente o governo brasileiro. José, como é que vocês fizeram para organizar essa união de direita, centro, esquerda? Quem tomou a iniciativa? Porque, de fato, a gente está vendo um dos raros momentos do Congresso unido, independente da ideologia, em torno desse projeto, dessa resposta, que, como o senhor disse há pouco, precisa ser dada, na opinião do senhor, de maneira imediata. Mas quem puxou quem para que, de maneira tão veloz como está sendo, essa resposta pudesse estar aí prestes a ser aprovada para que o governo possa pelo menos ter essa opção? Mas como é quem organizou essa união? Desde o momento, Guga, que esse assunto apareceu nas nossas reuniões no Palácio do Planalto com os ministros da Casa, que discutia a aprovação desse projeto. Isso já vem lá há mais ou menos quase 20 dias atrás, 25 dias atrás, nós já estávamos discutindo. Em situ, mano, era uma matéria que estava tramitando na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E quando ela foi se aproximando e o Trump anunciou a decisão que seria feita hoje, imediatamente nós conseguimos articular os líderes do Senado, especialmente o Jacques Wagner, o Randolph e o próprio presidente do Congresso do Senado Federal, todos colaboraram muito no diálogo com a oposição. É bom que se diga que esse projeto, a autoria dele foi do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, né? E teve como relatora a senadora Tereza Cristina, que foi ministra do governo anterior. E teve uma participação muito efetiva dos nossos líderes lá no Senado e aqui, quando a matéria chegou desde ontem, quando eu fui comunicado pelo líder Jacques Wagner que a matéria tinha sido aprovada ontem, imediatamente eu procurei o presidente Hugo Mota e hoje nós apresentamos, eu e o deputado Luizinho do PP, um requerimento de urgência. E esse requerimento foi a voto e nós aprovamos por larga vantagem aqui dentro. Portanto, e evidentemente, o PL está numa obstrução meio selvagem aqui na Câmara. E eles anunciaram que continua na obstrução por conta da tal praga da anistia, e aí, mas nós vencemos isso e muitos deles, inclusive, encaminharam favoravelmente, porque foi uma matéria que unificou todo mundo. Nesses momentos, viu, Hugo, eu quero dar esse depoimento, seria bom para o Brasil, para o país, que determinados temas não são temas de um ou de esse ou daquele governo, são temas que interessam ao Brasil, ao nosso país, está em jogo a nossa soberania, as relações do Brasil comum. Nesses momentos é sempre bom unir os contrários na busca de soluções mediadas e proativas que garantem a soberania do Brasil e a relação proativa do Brasil com o mundo. Então, foi uma construção coletiva. A ministra Tereza Cristina, ex-ministra, ajudou, os líderes da oposição no Senado, os daqui da Câmara também. Nós fizemos uma construção coletiva. Eu acho que isso foi o que pesou, que foi importante para o Brasil.
Agora, deputado, esse raro momento de entendimento, o senhor acha, não é que o senhor deseje, eu sei que o senhor deseja, mas o senhor acha que esse raro momento de entendimento poderá se repetir ou está difícil? Olha, Noblar, veja, eu estou numa expectativa, depois dessa viagem, importante informar para vocês, com o que foi feita para o Japão e para o Vietnã, do presidente Lula, com alguns líderes, especialmente com dois presidentes atuais e dois ex-presidentes, a coisa pode ter um contorno diferenciado, com as mudanças que o governo já fez do ponto de vista da composição ministerial, eu acho que tem um novo ambiente aqui na Câmara. Eu tenho tido, é importante também dizer publicamente aqui, um ótimo diálogo com os dois líderes do PL, tanto o Altinegro, que foi líder do ano passado, como o atual líder, o Sóstenes. São deputados que gozam de um prestígio, de uma relação conosco muito forte. Eu vou lutar muito, Noblar, você me conhece da minha trajetória como deputado federal aqui, até pelas minhas raízes, eu luto muito para que o parlamento brasileiro fosse essa excelência, uma casa dos grandes debates e das grandes articulações e sempre dos grandes consensos quando estiver em jogo questões nacionais. Eu sempre luto por isso aqui dentro. Nós tivemos um clima de radicalização muito grande no ano passado, o clima mudou, e nós temos que evitar que determinados temas que contaminam o ambiente legislativo, ele não é bom para o Brasil. Eu vou continuar, tenho esperança. Às vezes, minha mãe sempre me diz, minha mãe tem 99 anos, mora no sertão, no Quixeramobim, a esperança é a última que morre. Até ela brinca, mas morre, um dia morre. Então, eu vou continuar lutando para que essa realidade possa se estabelecer, que é o melhor para o parlamento. O parlamento brasileiro, Noblar e Guga, tem sofrido muito, né? Nos últimos tempos, uma composição um pouco difícil aqui dentro. Nós tivemos um momento muito baixo do parlamento e é preciso que essa altivez e realçarmos. Às vezes eu chego naquele plenário, Noblar, você conhece bem, eu entro ali, olho a estátua do Ulisses Guimarães. Esse parlamento aqui já teve grandes lideranças com envergadura, né? De um Fernando Cardoso, ao Genuíno, a tanta gente que brilhou, ao pessoal do Centrão do passado, né? Pessoas que, o Marco Maciel, a própria ACM, o Zé Disseu, foram líderes que atuavam noutra dimensão, faziam um debate muito elevado do Brasil. E eu luto muito para que a gente alcance pelo menos um degrau dessa construção que foi, em muitos tempos, dirigida por Ulisses Guimarães aqui dentro. Deputado, sem querer criar intriga, claro, entre oposição e situação neste momento de união, finalmente, mas não é um pouco estranho também ter que contar com os chamados patriotas aí lá da Câmara, sendo que eles apoiam o Trump, eles apoiam e sempre apoiaram o Trump e seguem apoiando. O Bolsonaro fez um post defendendo o Trump, atacando o governo, dizendo que é um governo socialista, porque a culpa é nossa, a gente é que impõe taxas socialistas e estamos levando o troco do Trump, na opinião do Bolsonaro. Mas ele volta de novo a ficar do lado do Trump, os patriotas do lado do Trump. E aí, enfim, não é um pouco contraditório depois ter que contar com essas pessoas para passar adiante esse projeto que pode dar a liberdade da gente dar uma resposta às tarifas dos Estados Unidos? Não dá vontade de jogar às vezes na cara deles, a culpa é de vocês? Ou não passa nem pela cabeça de vocês dizer isso? Veja, Hugo, o problema é para eles, não é para nós. Nós aprovaremos esse projeto sem o voto deles, sem os votos do PL. Nas nossas contas garantiam a aprovação desse projeto. Eles vieram, ótimo. Quem veio, a contradição não é nossa, é deles, porque eles são apoiadores incondicionais, cegamente, do governo americano, e no momento que nós aprovamos um projeto que é contra o tarifaço americano, o governo americano, o Trump, eles votaram a favor. Alguns não votaram, evidentemente, mas parte deles votaram. Portanto, eu fico tranquilo. O problema é deles, que eles são parte de um governo que está ameaçando o mundo e ameaçou com esse tarifaço. Mas essa turma, os patriotas, eu não sei patriota de quem, porque foram muitos deles que
tentaram golpear a democracia brasileira, né? E, portanto, vamos conviver, porque essa é a realidade do parlamento aqui dentro. Nós não temos maioria, temos que negociar, e meu papel aqui como líder do governo é conversar com todos e todas, evidentemente, sem jamais mudar de lado. Isso foi o que nós fizemos e eu quero é comemorar. E já já vou correr para o plenário para aprovar o mérito, que eles têm alguns obstruindo, aprovar o mérito desse projeto, que é muito importante para o Brasil. Vai lá, Noblar, faz as finais aí, porque já já a gente vai ter que liberar o nosso deputado, mas faz a última, faça a última, pode fazer. Não, porque pelo que me diz aqui o Anderson, a gente está com menos de 20 minutos para o programa para terminar, não é isso? A gente ainda tem o bloco da pesquisa Quest que saiu hoje. E ainda tem outros blocos. Mas antes de liberar o Zé, vamos entrar já nesse bloco da pesquisa, antes de liberar o nosso José Guimarães. Mas eu não sei, mas aí, peraí. Eles têm poder. Depois o Zé vai dizer que perdeu a votação por culpa da gente. Pode, Zé? Não. Eu estou com uma pessoa aqui olhando. Eu acho que não começa antes de 10 minutos a mais, não. Não começa antes de. Tem um debate lá, eu vou correr para lá para encaminhar, mas dá tempo. Pode perguntar mais um pouquinho aí, Noblar. Eu nunca mais te encontrei, Noblar. Vamos lá. Saudade das nossas conversas. Não, vamos voltar a conversar muito. Vamos. Mas diga, Guga, vai lá, Guga. Então, saiu a pesquisa hoje, Quest, mais uma pesquisa. Saiu a pesquisa Quest. Deixa só para a galera de casa entender, né? Saiu a pesquisa Quest. Lula perdeu 7 pontos agora e está com uma avaliação negativa maior do que a positiva. Algumas pesquisas, né, têm dado esses números. O Lula agora tem 41% de negativo, 29% de regular, 27% de positivo. E aí, Zé, olha aí, ó, a gente desaprova e aprova ali é uma outra tabela, mas pode colocar aí se quiser, a gente já comenta essa também. O índice de desaprovação do Lula está em 56% e aprova 41%. Esses números, o quanto eles preocupam o PT e qual que é a estratégia. Estou sentindo que é tentar baixar o preço dos alimentos. É esse o caminho para recuperar a popularidade? Primeiro, Guga, que pesquisa é um dado do momento. Eu já vi gente com pesquisa lá embaixo e ganhou a eleição. Na última, que nós ganhamos do Bolsonaro, há um ano antes ele estava com 20 e poucos por cento de aprovação e quase ganha a eleição de nós. Portanto, pesquisa é um dado do momento. Eu não me apavoro com isso, não. Quando sai uma pesquisa, o que nós do governo temos que fazer é avaliá-la, tirar as lições dela e buscar enfrentar os desafios do governo, que eu acho que é incrível. O Brasil está vivendo uma situação econômica muito favorável. Crescimento econômico, inflação dentro da meta, crescimento em todos os desempregos em baixa. Portanto, os dados econômicos eles são todos muito positivos. Nós fomos atingidos mundialmente pela crise, a inflação dos alimentos. O governo está tomando várias medidas já. E com a super safra que nós vamos ter, eu acho que a partir de julho as coisas se normalizam. O que nós temos que fazer, Guga, para enfrentar a popularidade, para melhorar a popularidade do presidente e ele se tornar o candidato imbatível em 2026? Primeiro, entregar tudo aquilo que nós prometemos esse ano, nos 2 anos de governo. Aliás, ele vai fazer um ato amanhã para a imprensa, no Ulisses Guimarães, num centro de convenções, para mostrar o que o governo entregou nesse ano. Tem muita coisa que foi entregue e muito mal comunicada ao país. A comunicação não chegou lá na ponta. Portanto, reverter essa queda da popularidade, eu acho que é o governo entregando, fazendo a disputa, todo mundo botar o pé na estrada, como o presidente está botando, tirar o rabichola do tamborete, percorrer o país e mostrar tudo aquilo que nós estamos fazendo, do ponto de vista econômico, economia, na área social, na saúde, na educação,
enfim. Eu acho que a medida principal é nós darmos visibilidade objetiva a tudo aquilo que o governo vem entregando e que vai apressar as entregas até o final de 2026. Olha, não é motivo para desespero e nem motivo para avaliações definitivas derrotistas para 2026. É o momento, eu estou absolutamente convencido, pelo que eu conheço do governo do presidente Lula, nós reverteremos essa situação e eu já vi coisa muito pior em governos e ganharam as eleições. Portanto, tranquilidade, rumo e tomar medidas que cheguem na ponta e resolver esse problema aí que aos poucos vai se resolver, que é a inflação dos alimentos, que é o que mais atinge a popularidade do governo do presidente Lula. E evitar erros como os que nós cometemos, a história do PIX, né? Tem uma sequência também. O governo não é tudo 100%, nós cometemos alguns erros que deram munição oposição, para aqueles que apostam no caos, para aqueles que não fazem nada pelo Brasil, só fica nessa gritaria toda pedindo anistia para quem cometeu crime contra a democracia. Portanto, eu estou absolutamente convencido que nós reverteremos e o presidente chegará muito competitivo em 2026. Vai lá, Noblar. Não, eu queria agradecer muito a sua participação, deputado, renovar aqui o desejo de conversar mais, de conversarmos mais, e agora com esse programa da segunda-feira até a sexta-feira, de 1 hora, ao vivo, por dia, nós teremos muito mais oportunidade de nos encontrarmos. Podemos encontrar também, vez ou agradecido. outra, né, Noblar? Vez ou outra, tomar uma cervejinha ou tomar um café. Eu gosto também disso, que a gente também é filho de Deus, né? É verdade, faremos isso em breve, sim. E muito obrigado, deputado. E o Guga pode já emendar direto com o bloco da pesquisa. Obrigado, muito obrigado. Obrigadão, viu, Obrigado, gente? Muito mesmo, viu, Guga e Noblar? Foi um prazer falar com vocês. Quando eu soube que vocês iam estrear nesse programa no Metrópole, eu fiquei contente. Vou já lá. Tá bom. Maravilha, maravilha. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, José Guimarães. Ele que vai agora lá votar o mérito dessa questão do projeto que permite que o Brasil retalie os americanos a mesma moeda, aumentando tarifas sem nenhum tipo de burocracia que hoje tem. Mas a gente tem que mudar de tema. Cadê o Ricardo Noblar na tela comigo? Como eu disse há pouco, o governo está sofrendo, né, com a popularidade, e o Zé Guimarães ele falou da importância de tentar combater essa questão dos alimentos, do preço dos alimentos, que o que pega é isso, né, 56% dos brasileiros, segundo a pesquisa Quest divulgada hoje, 56% acreditam que a economia piorou nos últimos 12 meses. Para 88% ficou mais caro a vida. Para 81%, desculpa, não 88%, ficou mais caro a vida do último ano para cá. E parece que o grande problema do governo é esse daí. Você quer acrescentar alguma coisa sobre a popularidade? Acha que com o imposto de... sua aposta do Noblar, acho que o primeiro dia de programa aqui era que passando a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que não pagará mais imposto, isso seria a bala de prata do Lula e que ele teria tudo para ver a popularidade explodir, ou pelo menos recuperar parte deste público mais de centro que ele está perdendo. E aí, ainda acredita na recuperação do Lula? Olha, essa questão de recuperação, eu já vi tanta coisa na vida que a gente dava como liquidado e liquidado não estava necessariamente. Vi isso muitas vezes. Para ficar só no período, por exemplo, do primeiro governo Lula, ele começou a governar com a popularidade em alta. De repente você teve o escândalo do mensalão do PT, que era a compra de votos de deputados e senadores para aprovar os projetos do governo dentro do Congresso. Isso jogou a popularidade do governo e do Lula por tabela lá para baixo, ao ponto da oposição, na época, dizer, olha, não vamos fazer impeachment não, vamos deixar aí o Lula sangrar até o fim.
E aí a gente ganha essa eleição sem precisar ficar com a fama de que derrubamos o primeiro líder operário que chega à presidência da República. Só que houve uma recuperação formidável do governo e do Lula particularmente, e ele ganhou a eleição seguinte, ele se reelegeu em 86, depois ele ainda fez Dilma presidente 2 vezes, depois a Dilma caiu, por uma série de razões que não é o caso de se examinar agora. Então, eu já vi muita coisa desse tipo. Eu acho que, claro, é possível, lógico, recuperar a popularidade perdida. Agora, eu não acho que seja tão simples assim. Claro que qualquer líder do governo, e eu não estou me referindo só ao Zé Guimarães, qualquer porta-voz do governo, fará uma leitura mais otimista. Não, realmente estamos em dificuldades, mas vamos superar essas dificuldades. Eles não puderam dizer o contrário, porque isso os prejudicaria ainda mais. Agora, eu acho que, claro, você vir há pelo menos 5 meses, não, 5 meses não, estamos no 3º mês, mas o Lula, a popularidade do governo e dele, particularmente, a desaprovação ao governo e a ele, eu digo, ela tem se repetido em pesquisas que vêm desde o final do ano passado, eu não posso dizer exatamente dezembro ou novembro, mas vem desde o final do ano passado. Isso tem sido, vamos dizer, um traço mais ou menos contínuo. E isso tem acontecido entre todos os segmentos da população. Se a gente olha essa pesquisa Quest, por exemplo, de hoje, ela mostra isso com clareza. Quando, por exemplo, a gente pegar um recorte só sobre as mulheres, e as mulheres votaram maciçamente em Lula em 2022, a desaprovação ao governo continua subindo. Se a gente for ver isso em termos de todas as regiões, mesmo no Nordeste, que é a grande fortaleza do Lula e do PT, e da esquerda em geral, mesmo no Nordeste, essa popularidade, essa desaprovação, melhor dizendo, ela continua em ascensão. Quando a gente vai olhar o recorte da pesquisa sobre segmentos por idade, você vê que entre os eleitores de 16 a 34 anos, ela sobe absurdamente, é quase que uma reta para cima. Quando você vai ver por regiões também, embora, no caso, eu esteja focando mais o Nordeste, porque é a grande fortaleza, como eu disse, do PT e do Lula. Então, não é motivo para desespero nesse momento. Temos mais 2 anos pela frente, mais ou menos, 2 anos ou um pouco menos, claro. E o governo está empenhado aí com vários projetos, vamos dizer, de caráter mais popular, como esse que você citou, por exemplo, da isenção de imposto de renda, para que os que ganham menos não paguem, e para que os que ganham mais paguem a conta desse ajuste. São programas populares, não será tão fácil aprová-los na Câmara, porque você tem agora uma questão dessa união excepcional por ocasião dessa retaliação que o Brasil fará ou não fará aos Estados Unidos. Aí entram os brios nacionalistas, etc. e tal. Depois não, depois é tudo política e estrito senso. Quer dizer, opa, se eu vou aprovar isso aqui, isso vai ajudar Lula? Não, se eu for aprovar esse outro aqui, isso desajuda Lula. Então aí é a política na veia. Agora, não, eu acho que a questão é de um governo que me parece sem muitas ideias, ou que está começando a ter algumas boas ideias só recentemente. Teve antes se culpava muito a questão da comunicação do governo. A comunicação do governo já melhorou muito depois que São Sidônio, Palmeira, que ainda não é santo, mas tem operado pequenos milagres desde que assumiu a Secretaria de Comunicação Social do governo.
desde que ele começou a operar isso. Mas a tarefa do São Sidônio, eu digo São Sidônio de brincadeira, não é só porque se espera dele milagres, mas é porque existe na Igreja Católica, na relação dos santos oficiais, existem vários São Sidônios. Agora, eu fui ver as características desses São Sidônios, eles não são santos muito milagreiros, são santos esforçados, digamos assim. O Sidônio Palmeira, que é o grande marqueteiro agora do governo, ele esbarra nas naturais dificuldades de você tentar fazer o governo falar com uma voz só, numa mesma direção. Está se esforçando e está avançando nisso. Agora, o governo tem que ter, como eu acho que o Cristóvão de alguma maneira observou isso, ele tem que ter melhores ideias e comunicá-las de uma forma melhor, claro, e tudo, porque senão ele chegará ao fim mais ou menos como ele começou. E veja que o nível de desconfiança em relação às promessas do Lula, não, está dito aqui, deixa eu me ver onde está. Não é só as perspectivas em relação à economia piorou. Quando se trata de confiança em relação ao Lula pessoalmente, ela dá um salto para cima enorme, entendeu? Enorme. Eu acho que mais de 70% estão achando que ele não cumpriu até agora as promessas que ele fez de campanha. Não basta ter que cobrir, não foi 71%. Não basta, tem que. A percepção das pessoas é essa. Não adianta brigar com a percepção das pessoas. É a percepção que vai decidir a eleição, como sempre define. Se vai chegar lá bem ou mal como está agora, do ponto de vista popular, eu não sei, não sou São Sidônio. Mas que vai ter uma recuperação complicada, que não vai ser a ascensão ou a voltar a ascender e a ter uma aprovação maior, não vai se dar no mesmo ritmo da queda que aconteceu até agora. 71% dizem que Lula não cumpre promessas de campanha, contra 24% que dizem que o Lula cumpre promessas de campanha. É um número que o Noblat estava se referindo agora há pouco, e sobre os jovens, que é onde o Lula agora tem a maior rejeição, os jovens, né, de 16 a 32 anos, aí está em 61% 34. A rejeição. Até 34 anos de idade, 16 a 34 anos de idade, a rejeição passa dos 60%, que é um público que se informa muito também, né, pelas redes sociais, não que necessariamente uma coisa esteja ligada à outra, mas é o público da rede social hoje o público que mais rejeita o Lula. Também é outro fator aí interessante que mostra a pesquisa. No Nordeste, claro, continua crescendo a rejeição de 37 para 46%. A desaprovação do Lula no Nordeste. Agora diga. O Guga, veja essa declaração do Felipe Nunes, diretor da Quest, que me prometeu hoje que amanhã estará no nosso programa, porque amanhã vai sair uma segunda parte dessa pesquisa, que será sobre as perspectivas eleitorais, os cenários eleitorais, se a eleição fosse hoje. O problema é que a eleição nunca é hoje, é muito tempo depois. Mas enfim, mas amanhã sairá essa parte ainda inédita da pesquisa. O Felipe Nunes, diretor da Quest, ele resume tudo isso dessa pesquisa que saiu hoje com a seguinte afirmação: a alta desaprovação, seja do governo, seja do Lula pessoalmente, está na quebra de confiança do eleitorado com o presidente Lula. Além de não conseguir cumprir as promessas de campanha, cada vez menos gente vê o presidente como bem intencionado. Entendeu? Como bem intencionado. Isso. Bem intencionado, mas não consegue colocar em prática. Cada vez menos gente vê o presidente como um cidadão bem intencionado. Isso
Cada vez menos gente vê o presidente como um ser bem intencionado no exercício do cargo. Isso é uma percepção horrorosa. Não estou dizendo que ela é justa como percepção não se julga. Ela existe ou não existe. Ela é assim ou é assado. E isso por mais que o Guga... Aliás, o Guga não, eu estou dizendo o Lula, e não somente ele. É a política é a resposta que todo político dá quando se vê em apuros assim na pesquisa. Não. Pesquisa é uma fotografia do momento, claro que ela é uma fotografia do momento, mas quando se repetem 4, 5 pesquisas ao longo de um tempo, elas na mesma direção, elas indicam uma tendência. Não é mais um susto, não é mais um solavanco que houve. Não. É uma tendência. A tendência continua sendo de reprovação ao governo e a Lula, e ela continua ascendente. O resumo seria isso. E isso deve, claro, preocupar muito. Não é só, não, é o momento, é o retrato do momento. É um retrato do momento. Mas é um retrato do momento que está se repetindo já há algum tempo. Pois é, tá acabando o tempo. Falando em muito tempo, não tem mais muito tempo de programa. Acabou, Noblar. Acabou por hoje. Falamos com o José Guimarães sobre a resposta política do governo ao tarifaço. Falamos também com o Benito Salomão, economista, sobre as consequências econômicas desse tarifaço. E foi o programa todo de hoje, consumiu todo o programa de hoje, entramos logo depois do Trump anunciar, até de maneira meio mansinha, né? Ele fez um anúncio que ele fala, não, eu gosto da China, mas vou ter que colocar tarifa, precisamos dos democratas para aprovar o que a gente precisa, enfim, foi um momento em que ele não estava tão agressivo, já que a proposta é agressiva, né? O tarifaço é agressivo já por si só, e ele... Eu acho que sabe a briga que está comprando e não quer deixar aumentar em alguns graus ainda a temperatura da briga, mas amanhã teremos, como disse o Noblar, o Felipe da Quest, né? O grande Felipe, eu esqueci o sobrenome do Felipe, vocês perceberam, mas... Felipe Nunes, Felipe Nunes. O Nunes, grande Felipe Nunes com a gente amanhã para falar dessa pesquisa que terá novos dados amanhã. Então teremos mais uma vez a popularidade do Lula aqui sendo debatida. Até amanhã então, Ricardo Noblar. E quando acabar esse charuto eu espero que seja o último do dia. Você disse que só fumaria 1 ou 2 por dia, e eu sei que não é o segundo apenas, então chega por hoje e até amanhã e dá um tchau pra galera. Tchau. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Então...